Olá a todas, todos e todos. Meu nome é Carolina Espanholo e hoje eu vou coministrar, um mini curso confrontando a ideologia dominante, a derrubada dos monumentos históricos ao redor do mundo em 2020, juntamente com a minha colega de mestrado, Julia Cabral. Nós somos alunas do mestrado de Ciência Política da Unirio e fazemos parte da Reconstrua, uma coletiva das alunas do programa de pós-graduação de Ciência Política da Unirio, que foi criada com o intuito de iniciar debates e discussões contra-hegemônicas que normalmente não possuem um espaço muito relevante na academia. E tentamos trazê-las também sobre a bandeira de uma educação libertadora, fundamentada em uma luta anti-imperialista, antirracista, anticapitalista, feminista e não binária. Então, esse mini curso ele foi pensado dessa forma, buscando a partir de uma narrativa contra-hegemônica compreender a realidade que vivemos atualmente e buscar então transformá-la. E o tema a ser abordado nesse mini curso, então, será a derrubada, dos monumentos históricos ao redor do mundo em 2020 e o porquê esses atos que ocorreram em diversas regiões do mundo foram tão emblemáticos, sobre o ponto de vista histórico. Esses monumentos históricos eles retratavam figuras como escravocratas, colonizadores, segregacionistas e genocidas, e passaram anos desde suas construções intocados. Então a gente vai buscar entender o porquê em algum momento da história essas pessoas foram e continuam sendo homenageadas, e qual é o projeto de sociedade que elas representam, qual é o sistema que elas representam, o que está por trás dessa representação mais superficial, que não é apenas uma singela homenagem. Pois elas não foram colocadas ali por uma mera vontade espontânea, não. Não é isso. Elas representam um ideal, uma ideia, uma forma de contar a história que, por vezes, exclui grande parte da população. Então, nós vamos buscar entender também por que esses atos de rebelião que se deram em 2020, e ainda se dão nesse ano, eles não devem ser relativizados ou despidos de qualquer tipo de crítica na sua natureza, um suposto, talvez um benefício de uma suposta isenção ou de uma despolitização dessas ações. Porque aquilo, ele não é apenas um pedaço de metal, um pedaço de pedra esculpido na forma de gente. Aquilo representa uma ideia, E a partir do momento que a gente para de analisar o superficial, aquilo que é mais imediato da nossa realidade, e a gente começa a destrinchar o que está por trás de uma simples estátua, a gente compreende que essas camadas são muito mais profundas e que há, sim, um interesse de certa classe, há, sim, um apagamento de uma outra história. E é disso que a gente vai falar hoje, Como é que se dá esse apagamento da outra história? E quem é que se beneficia, disso? Então, para isso, a gente vai buscar nessa aula 1, analisar a realidade a partir de algumas teorias contra-hegemônicas, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o marxismo, que a gente vai olhar através do prisma da ideologia dominante, e a decolonialidade, no qual a gente vai trabalhar com a noção de colonialidade do saber e do poder. Ambos conceitos eles nos ajudam a compreender melhor o ocultamento da história por conta de uma classe ou um grupo dominante, analisando de forma crítica a realidade em que vivemos, pautada pelas relações de produção capitalistas e de que forma nossas concepções e ideias acerca de um período histórico ou acerca do modo como nos comportamos na nossa realidade é moldada a partir de interesses, que privilegiam um certo tipo de classe, um certo tipo de raça, gênero, em detrimento de outros tipos de classe, de raça, de gênero e assim por diante. E, posteriormente, na aula 2, a Júlia vai trazer especialmente o pensamento dos grupos, que tiveram a sua história apagada, e vai focar nas teorias pós-coloniais, que dão foco principalmente no pensamento negro. Porque os casos que a gente vai estudar aqui, eles se deram após os protestos antirracistas que ocorreram em 2020, após a morte de George Floyd, um homem negro de Atlanta, dos Estados Unidos, que foi brutalmente morto por um policial. E isso que levou a uma série de manifestações de âmbito global, e protestos antirracistas, e nesses eventos nós vimos essa onda de remoção de monumentos históricos, de escravocratas, colonizadores, segregacionistas, genocidas, que eles promoveram, tiveram diretamente ligados na promoção da morte e da opressão
da comunidade negra, das populações indígenas. E com isso, né, na aula 3, a gente vai trazer 4 casos particulares que aconteceram em lugares distintos do mundo, né? 3 deles aconteceram em 2020, né, durante esses protestos antirracistas, e um ocorreu recentemente aqui no Brasil. Então, são eles os vários monumentos, né, dos confederados que tem nos Estados Unidos, a estátua de Edward Colston, no Reino Unido, as estátuas do Leopoldo III na Bélgica, e recentemente, né, a estátua do Borba Gato em São Paulo em 2021, nos protestos contra o Bolsonaro. E antes da gente começar, é importante ressaltar que essas homenagens, elas não se concentram só no âmbito de monumentos ou estátuas, né? Mas também em outras partes da nossa realidade, né? Seja em nome de ruas, em praças, em nome de pontes, espaços públicos, quaisquer, né? Colégios e por aí vai, né? Então, podemos então começar, né? Vamos lá. Vamos começar a compreender um pouco a realidade que a gente vive, né? E o desenvolvimento histórico que culminou nesse momento que a gente diferencia agora, e como certas narrativas, certas histórias foram apagadas em detrimento de uma história que não contempla nessa maioria da população, como a gente já havia falado. E sobre a ótica marxista, a gente vai analisar isso a partir do conceito de ideologia dominante. E o termo ideologia, né, ele pode ter uma miríade de significados possíveis. O filósofo britânico, se não me engano, né, Terry Eagleton, ele trouxe no livro dele Ideologia uma lista de significados e conceitos que ao longo do tempo foram surgindo, né, sobre o que é ideologia. E aqui tem uma série aqui listadas de vários possíveis significados do que significa ideologia, né? Pode ser um processo de produção de significados, pode ser um corpo de ideias de algum grupo ou classe social, alguma ideia que ajuda a legitimar um poder político dominante, ideias falsas que ajudam a legitimar, já falei, né? Comunicação sistematicamente distorcida, enfim, uma miríade de significados, né? Mas originalmente, o termo ideologia ele foi primeiramente visto no pensamento do filósofo francês Destutt de Tracy, no final do século XVIII. Para ele, né, a ideologia nada mais era do que a ciência das ideias, ou o estudo científico das ideias. Né? Ele entendia a ideia por um prisma materialista, ou seja, que a matéria precede a ideia e a matéria determina o pensamento, e a partir da realidade nós formamos nossas ideias, né? E não o contrário, não um raciocínio a priori. Então, tudo começou a partir desse estudo, literalmente um estudo científico sobre as ideias, o que determinava as ideias. A ideologia, né, perto nessa mesma época, ela passou também a ser vista de uma forma pejorativa a partir de Napoleão Bonaparte, né? Que ele, numa tentativa de descredibilizar, né, os seus críticos, ele condenava a atividade dos ideólogos iluministas e dizia que eles praticavam uma manipulação política, distorcendo a realidade, né, com ideias falsas, ideias imaginárias. E daí em diante, então, essa ideia negativa, né, da ideologia iria permanecer na cabeça de muita gente. Então, ao longo do tempo, o termo ideologia ia ficar meio marcado, né, por essa conotação negativa, e ele viria a ser resgatado a partir da análise de Marx e Engels, né, através de um olhar crítico, mas ainda assim a partir de um olhar negativo. E aqui a gente então vai tentar entender o que é ideologia de acordo com Marx e de acordo com Engels também. As ideias de Marx e Engels acerca da ideologia, elas vêm em grande parte do livro A Ideologia Alemã, que é composto por uma série de manuscritos escritos por eles ao longo de 1845 e 1846, e que só foram organizados por completo e publicados em 1932. Teve uma publicação anterior, eu acho, no início da década de 20, não tenho muita certeza, mas a obra por completo, sim, só foi publicada em 1932. E esse livro, né, ele pode parecer um pouco confuso inicialmente, né, para quem não conhece os bastidores da filosofia daquela época. Mas, resumidamente, ele reúne uma série de escritos, né, que buscavam criticar os jovens hegelianos, né, que era um grupo de filósofos alemães que conviveram com Marx e Engels durante aquele período e que traziam ideias e conceitos bastante idealistas, né, sobre a concepção da história e da filosofia alemã, muito inspirados nos conceitos de Hegel, né. E, ao mesmo tempo, Marx e Engels, nesses escritos, né, começavam a articular
as categorias essenciais do método marxista e a concepção materialista histórica da realidade, né? Como trabalho, modos de produção, forças produtivas, consciência, ideologia, né? A partir daí, então, eles formularam, né, essa concepção clássica do pensamento marxista acerca de ideologia. E meu objetivo nessa aula, né, é trazer um resumo do conceito de ideologia e do pensamento marxista, das formas e das diversas formas nas quais ela se expressa na realidade material que a gente vive, e fazer com que vocês, caso tenham interesse, né, criem autonomia para buscar mais aprofundado nessas teorias, essas formulações. Ideologia, ela é um tema que possui várias nuances, interpretações dentro do campo marxista, e depois eu vou deixar até nas referências bibliográficas uma mini bibliografia inicial para ajudar quem quer se aprofundar nesse tema, né? Então, vamos lá, né? Para entender ideologia, né? Para entender a ideologia, primeiramente, a gente precisa entender primeiro o método marxista, que é o materialismo histórico dialético. Uma forma, não sei se vai ser bem resumida, mas uma forma resumida que eu vou dar, o materialismo histórico dialético, ele é uma concepção teórico-metodológica de apreensão da realidade, formulada por Marx e Engels. Então, é uma lente de interpretação e uma maneira na qual eles entendiam a realidade, como ela se movimentava. Que é algo que todo filósofo faz, né? Ele encontra os métodos e a maneira de enxergar o mundo. E Marx e Engels, eles, e também, por sua vez, os marxistas, né, posteriormente, vão compreender as relações sociais, né, a partir da sua realidade concreta. Está sempre em movimento, num complexo contínuo de autossuperação e sendo produto de condições históricas, né? Vamos lá, né? Eu até coloquei esse trechinho, né, que eu falei aqui agora, mas ainda assim fica um pouco confuso. Então, vamos tentar compreender. Então, compreender as relações sociais a partir da sua realidade concreta tem a ver com o materialismo. O materialismo, a gente falou já logo no início, né? É uma concepção de que filosófica de que a matéria existe independente do que eu penso sobre ela. É a matéria que vai determinar o pensamento, vai determinar as ideias. E isso é o oposto do idealismo, que dizem que a ideia vem antes da matéria e é ela que vai se exteriorizar na matéria. E só como observação, essa grande diferença que Marx busca superar em Hegel, né? Visto que Hegel ele era um idealista. Então, o materialismo é isso, é a matéria que vai determinar o pensamento. A realidade é tudo aquilo que existe, mas cuidado, que tudo aquilo que existe também não é tudo aquilo que existe tangivelmente, ou seja, tudo que dá para tocar é que é materialidade. Por exemplo, a gravidade, ela é material, não é uma coisa que surgiu do nada, né? Brotou na cabeça do Newton, porque ela existe, né? A gente sente ela o tempo todo, mas mesmo assim ela não é tangível, né? Porque a gente não consegue ver, né? Não tem essa tangibilidade, mas ela existe. Então ela não foi criada a partir de uma ideia, ela sempre existiu, e a teoria da gravidade começou a estudar esse fenômeno material, e aí a gente tem a teoria da gravidade. Peço desculpas a quem faz parte de exatas ou biológicas, porque eu sou péssima explicando essas coisas. Mas enfim, é só para vocês entenderem que materialismo não significa só tudo aquilo que você pode tocar, mas na realidade tudo aquilo que existe, né? Então tá, a gente viu que o materialismo é a partir da realidade, né, que se formam as ideias. Agora, essa realidade, ela é uma realidade fixa? Ela é uma realidade estática? Não, né? Ela não é um objeto deslocado que vai sofrer as ações de um sujeito, né? A realidade, ela é um sujeito, ela também pratica ação nela mesma. E que ação, né? E que ação é essa? Ela se movimenta na sua totalidade o tempo inteiro, desdobrando em si mesma em busca de conhecer a si mesma. E esse movimento da realidade é a dialética. E esse é um conceito que realmente é bem abstrato de entender. Não tem problema se você achar que é difícil. Eu só quero que você introjete a ideia, né, que a dialética, ela é a forma como a realidade se movimenta, na sua totalidade, como ela se comporta e que é nesse processo contínuo de autossuperação. Um exemplo que o Marx dá, e que até para quem quiser também depois se aprofundar um pouco mais nisso, pode pegar o livro do Leandro Konder, O que é a Dialética,
é sobre o conceito, o Marx ele traz um exemplo que é o conceito de população. Primeiramente, a gente sabe que população é algo material, né? Ele existe materialmente, é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço, né? Então, a população é um todo, mas ela é apenas uma parte superficial de um conjunto de determinações. E se a gente olhar para ela só a partir dessa análise superficial, ela vai permanecer algo vago, né? A gente não vai compreender ela na sua totalidade. Então, a gente precisa retirar essas camadas, né, essas determinações, para compreender melhor a população. Então, uma vez que a gente tira essas camadas, a gente vai entender que ela é composta, por exemplo, por classes sociais, que por sua vez se apoiam em outras determinações. E aqui a gente vai descascando cada vez mais, e a gente vai vendo questões de raça, questões de gênero, questões de trabalho, divisão do trabalho e daí em diante. E uma vez que a gente vai começando a descascar isso, chegando nessas determinações mais simples, a gente pode retornar essa análise da população, só que dessa vez não de uma forma superficial, né? Olhando só a parte mais visível dela, assim, né? Mas na sua totalidade das determinações, de relações complexas e das suas contradições, né? E que se conversam entre si, porque não são camadas deslocadas uma na outra, não, elas fazem parte da mesma totalidade. E é basicamente isso, então, a dialética. É esse movimento que a realidade faz continuadamente e visa sempre uma autossuperação. Então, uma vez compreendido que a realidade material ela é a base de tudo e que ela está em constante movimento, a gente precisa também entender que essas relações elas não se encontram suspensas num vácuo, né? Elas são os produtos das condições históricas. Mas aí como é que é feita a história? E é aqui que a gente vai trazer o ponto central da aula para poder traçar essa concepção de ideologia, né? Então vamos lá. Para Marx e Engels, o primeiro pressuposto de toda existência humana é o fato de que o ser humano ele tem que estar em condições de viver para poder fazer história. Condições de viver não é nada mais do que comer, beber, se vestir, ter uma moradia e por aí vai. Ou seja, para reproduzir a sua vida, o homem ele precisa produzir esses meios necessários para satisfazer as suas necessidades. E como ele vai produzir, né, os meios necessários? Através da capacidade de transformar a natureza pelo trabalho. Isto é, ele vai utilizar os meios de produção disponíveis, né, a terra, os instrumentos de trabalho, os recursos naturais. E aí, através do trabalho, ele vai reproduzir a sua vida. E ao reproduzir, né, esses bens, esses meios de existência, os homens eles vão produzir a sua vida material. E é nessa produção da vida material que eles vão ter novas necessidades sendo criadas e satisfeitas. Tudo isso no desenvolvimento das forças produtivas, né, das forças dos meios de produção e do próprio trabalho. Que, por sua vez, vão gerar um desenvolvimento das relações sociais. Então, a partir da produção da vida material, os homens irão desenvolver as relações de produção, e assim fazendo a história. Mas eles não fazem a história também do jeito que eles querem fazer. Como assim, né? Tem até um trecho do 18 de Brumário do livro do Marx, né, que eu até esqueci de colocar aqui. Ele fala que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem de livre e espontânea vontade, né? Porque por causa das condições no qual a gente se encontra, né? Ou seja, a história ela é feita pelos homens de acordo com as circunstâncias anteriores, que vão dar as condições necessárias para que a história se desenvolva. Porque lembra, nada surge do nada. Ela é fruto de um movimento da realidade material que a gente vive. Então, Marx e Engels, eles entendiam que as relações materiais de produção necessárias para a reprodução da nossa vida, elas vão se desenvolver historicamente e, como consequência, a partir desse desenvolvimento, elas vão modificar outras esferas de reprodução da vida. Uma esfera política, a esfera religiosa, a esfera cultural, a esfera intelectual. E aqui já está o ponto central, né? Porque se a materialidade, né, que determina as ideias, é ela que determina as ideias, não o contrário, isso significa que se nas relações sociais de produção houver uma separação dessas forças produtivas, houver uma separação entre trabalho e meios de produção, ou seja, se os meios de produção eles ficarem restritos a um grupo na forma de propriedade privada, isso significa que as próprias relações sociais de produção vão passar a ser controladas por uma parcela só da população. Se essa parcela é que detém as forças materiais, elas, por sua vez, também vão deter o controle sobre todas as outras esferas da vida. Ora,
Então, Marx e Engels chegaram no seguinte ponto: as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. E aqui eu coloquei esse trechinho bem no início. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos, aproximadamente ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. Porém, quem é essa classe dominante, né? No sistema capitalista, ela é formada pela burguesia, pela classe capitalista. E por que eles são a classe dominante? Porque eles detêm o controle dos meios de produção. No capitalismo, se a burguesia e o capitalista, né, são os que detêm o controle dos meios de produção, a ideologia dominante será expressa a partir da ideologia capitalista. Então, as ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. E aqui está a grande sacada, que é sensacional, né? Mas de que forma isso ocorre, né? De que forma a ideologia vai se desenvolver, né, aqui na nossa realidade? Bem, em toda ideologia ocorre um ocultamento, né, que ao invés de revelar determinações, vai as mascarar. Esse ocultamento, ele tem muito a ver com as determinações da realidade, que a gente tinha falado anteriormente, né, sobre nós vermos o que é o mais superficial da realidade. E a burguesia, na condição de classe dominante, e interessada, né, em manter essa ordem do capital, ela faz com que essa posição, ela faz com que esse ocultamento, né, imponha, né, limites ao processo de conhecimento da sociedade, né? Nada mais claro do que se a gente olhar, por exemplo, o modo como o jornalismo, né, dos grandes meios de comunicação é feito, né? Tem análises completamente superficiais na TV sobre política internacional, sobre política nacional, sobre economia, então nem se fala, né? Se a gente for pegar diversos casos, que a gente vê o próprio modo como a imprensa tratou, né, os protestos antirracistas, obviamente trazendo esse fundo mais progressista, mas ao mesmo tempo querendo trazer tipo, os dois lados, do porquê que derrubaram os monumentos, será que isso é certo, será que isso é errado? E nunca falando mesmo de uma determinação mais profunda, do porquê que eles fazem isso, do porquê e por que se deve fazer isso, né? Então, eu acho muito interessante. Mas a gente também pode trazer isso para o campo da história, né? Porque nada mais mascarado do que o próprio ensino da história, né? Quando a gente estuda história mundial, né? Por que quase grande parte do nosso currículo de história mundial ele é composto de história europeia e história estadunidense, né? Talvez hoje as coisas tenham mudado um pouco, mas na minha época de ensino médio a gente passava muito rapidamente assim por história da América Latina, história da África. Então, nossa, se a gente estudasse o processo de libertação nacional, já era muita coisa, né? Mas agora a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Guerra Civil Americana, isso era imprescindível para o nosso currículo, né? A gente pode até ver quando a gente vai pegar o Enem, ou a gente vai pegar certos concursos que precisam usar história mundial, o quão desigual né, esse estudo da história mundial. E isso é muito expresso também naquela frase, né, horrível, aquela frase horrorosa, que a história ela é escrita pelos vencedores. Sim, ela mas ela não é escrita pelos vencedores, mas por aqueles que detêm o processo intelectual, né, que por sua vez vão ser aqueles que detêm o processo material da vida. E a ideologia também, né, vou me perder aqui várias vezes me aprofundando nessas formas como a ideologia vai se manifestar na nossa realidade, a ideologia ela também inverte. E isso aqui tem muito a ver sobre as próprias relações sociais de produção que a gente vive sobre o capitalismo, tá? Que inverte a nossa própria forma de ser enquanto ser humano. Porque numa sociedade capitalista existe uma coisificação, uma reificação do sujeito. E o que é isso, né? Nos manuscritos econômicos filosóficos de Marx, ele falava que, eu até coloquei esse trechinho aqui, né, com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo humano.
a reificação do sujeito, né? Então, ela é você transformar um indivíduo em objeto, passar a ver o indivíduo enquanto objeto. E, ao mesmo tempo, ocorre uma personificação das coisas, dessas mercadorias, das coisas. Quando a gente fala das coisas, a gente fala das mercadorias. Então, ocorre essa inversão. Vamos tentar aprofundar um pouco isso. Se os meios de produção eles estão nas mãos de poucas pessoas, isso significa que o processo de formação dos bens, né, que vão produzir, reproduzir, que são capazes de produzir e reproduzir a nossa vida, que são capazes de reproduzir a vida nossa, né, enquanto ser humano, eles vão ser condicionados por esse grupo, né? E no caso do capitalismo, é a burguesia, que são os capitalistas. E por que os capitalistas eles querem produzir esses bens? Não é porque eles querem produzir, porque o bem-estar da população, vou produzir esse óculos para a Carolina aqui poder enxergar direito. Não é isso, né? Eles querem produzir, eles querem vender as mercadorias para acumular capital, para gerar lucro. E para isso, eles vão fazer a mercantilização da vida. Ou seja, para os capitalistas, esses bens necessários, né, a reprodução da nossa vida, valem apenas pelo seu valor de troca, o quanto vale, e não o seu valor de uso, que é qual a necessidade desse objeto, desse bem. Então, basta você olhar ao redor, né, e ver que isso é verdade. Para comer, você precisa pagar, para beber água, né, você também precisa pagar, para ter um lugar para você morar, você precisa pagar. E se aquele que não detém os meios de produção não tem como reproduzir a sua vida, porque eles não têm acesso a esses meios, a única coisa que resta para ele é vender a única propriedade, né, que eles possuem, que é a sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalhar. Então, a sua capacidade de trabalhar se torna mercadoria no sistema capitalista. E isso vai permitir a geração de outras mercadorias que vão ser vendidas. Por que eu dei essa volta toda? Para mostrar justamente esse processo de inversão, né? Porque o trabalhador ele tem a sua capacidade de trabalhar reduzida a uma simples mercadoria. Sua força de trabalho vira uma simples mercadoria que vai ser comprada no mercado de trabalho. E é aquilo que falam. Se você não ficar satisfeito com o seu trabalho, a porta da rua é da casa. Porque tem várias outras pessoas que vão estar dispostas a fazer o seu trabalho no seu lugar. E o que isso gera, né? Essa descartabilidade, esse descarte tão grande, né? De um trabalhador pelo outro, né? Isso acaba alienando o trabalhador do processo de trabalho dele, porque ele se torna alguém dispensável, ele se torna alguém completamente estranho ao seu trabalho, porque ele não está produzindo ou trabalhando para si mesmo, mas ele está trabalhando para o capitalista, que no final do mês vai dar o salário dele para que ele possa sobreviver. Então, o trabalhador ele vai viver nesse constante trabalhar para receber meu salário e aguentar o máximo que eu posso, porque senão eu não tenho como sobreviver. E é muito triste isso, né? É a alienação desse sujeito e, ao mesmo tempo, uma coisificação dele, né? Porque você está literalmente transformando a única coisa que ele tem hoje em dia, que é a sua capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho, numa mercadoria, num objeto, né? A ser vendido e descartado muito facilmente. E, ao mesmo tempo que você tem essa coisificação do sujeito, você tem também uma valorização do mundo das coisas. Porque se com a venda das mercadorias o capitalista vai conseguir gerar o lucro, elas vão merecer seu lugar de destaque, né? Seria como essas mercadorias, né? Essa valorização das mercadorias, essa personificação das mercadorias, seria algo como se elas tivessem sempre existido. Como se tivesse se materializado na sua forma e pronto para ser comprado. Isso aí seria algo que Marx chamava de fetiche da mercadoria. E também é uma forma de ocultamento das relações capitalistas, né, das relações sociais capitalistas. E fetiche, ele tem a ver com feitiço, né? Então, essa coisa de feitiça. A mercadoria, ela te enfeitiça. Por exemplo, vou trazer isso para um exemplo aqui. Vamos pensar no caso das suas compras na Amazon. Você viu, né, uma propaganda no celular, e a propaganda, né, ajuda muito nisso também. Você vê uma propaganda no celular. Você tem o celular tem várias funções que o seu antigo não tem, né? O antigo de, sei lá, um ano atrás, né? Porque o celular também tem isso aí, de mudar toda hora. Então, é um celular novo, câmera frontal, câmera não sei o que lá, não sei quantos megapixels, tem azul, tem rosa, ele dobra, ele faz várias coisas. Enfim, você viu isso na propaganda e do nada surgiu a vontade de ter. Quero ter, preciso ter porque preciso ter, né?
Aí você vai lá na Amazon, dá o clique, pronto, 2 dias úteis, seu celular vai estar lá na sua mão, né? Pronto para ser usado. É uma mágica, né? Você pediu e seu pedido é uma ordem que foi realizada. Muito fácil, né? Porém, por trás de todo esse processo, de você olhar, querer, comprar, e logo depois você vai ter isso daí, existiu trabalhadores e trabalhadoras que na fábrica da Amazon separaram esse pedido, outros trabalhadores que encaixotaram esse pedido, outros trabalhadores que separaram para entregar esse pedido e outros que levaram esse pedido até você. E também, antes disso, você teve trabalhadores que montaram esse celular, trabalhadores que extraíram os materiais necessários para fabricar esse celular. E vamos lá, boa parte desses trabalhadores, né, e a gente acaba de ver que é muito, né, porque a gente tem uma divisão social do trabalho muito grande, eles estão em condições de trabalho péssimas, eles estão recebendo um mísero salário, eles vão se encontrar completamente alienados do seu próprio trabalho, trabalhando para sobreviver. Isso se eles conseguirem sobreviver com o salário que eles ganham, isso se eles ganham salário, né? Mas enfim, isso é uma outra história. E isso é o fetiche da mercadoria. É o ocultamento das relações sociais de produção capitalista, no qual você acha que a sua mercadoria, as mercadorias que você compra, surgiram do nada, tem vida própria, você apaga todo o trabalho realizado delas. E isso é muito promovido pela ideologia, né? Eu falei, eu tô muito focada na parte da inversão, porque é exatamente isso. Você inverte essas relações sociais, você torna um trabalhador alienado do seu próprio trabalho, e acreditando também que essas mercadorias que estão lá para display, né, elas não têm nenhuma relação com ele, e foram criadas do nada. E é surreal quando você para analisar a realidade nessas múltiplas determinações, né? E não apenas na superficialidade que a ideologia dominante diz que é a realidade de fato. E aqui a gente entra numa outra forma que a ideologia age. Ela naturaliza aquilo que não é natural. E isso é que coloca os trabalhadores, as trabalhadoras, na sua posição dócil, né? Dócil não, mas que aceita a realidade. Meio que um derrotismo, não sei se essa palavra existe, porque além deles não verem a realidade da forma como ela é, mas sim na sua forma invertida, na forma que a ideologia dominante mostra para eles, eles acabam naturalizando essas relações sociais que não são naturais. Então, aquelas expressões como o capitalismo é algo natural, é humano, porque o ser humano é um ser individualista, ele é competitivo por natureza, ele quer o poder sempre, né? A famosa natureza humana. A questão é que para o marxismo, para o materialismo histórico dialético, a natureza humana é uma falácia, é um idealismo, né? Porque a gente já viu lá no início que as condições materiais, elas determinam as ideias. Então, como é que você vai me dizer que um bebê, né, um ser humano ali nascendo, ele nasce essencialmente mal, essencialmente bom? É uma falácia, né? Então, o capitalismo, ele se utiliza disso, né, para se naturalizar, para mostrar que é um fenômeno natural da vida. Então, não tem como você lutar contra isso. E essa naturalização, né, ela permite que a ideologia dominante ela se apresente como uma justificativa do real. Ela não vai buscar compreender a realidade nas suas múltiplas determinações, ela não vai buscar o porquê das coisas, o porquê que as coisas são assim. Porque se buscar, ela vai se auto-sabotar, né? Porque vai criar uma consciência nas pessoas que não são detentores dessa ideologia, não são os que estão fazendo essa produção intelectual. Então ela vai buscar apenas justificar o real. É assim porque é assim. E não pensa muito nisso, tá? Fica na sua aí. Vai se distrair aí com o seu Netflix, com o seu happy hour. Vamos tentar tirar essa consciência aí de você. Então, todos esses mecanismos ideológicos, né, eles vão operar de maneira que o interesse particular de uma classe vai se expressar como se fosse um interesse universal, né? E ocorre uma universalização das ideias. Então, antes eu quero trazer já, né, para a gente falar sobre os movimentos, antes de eu finalizar essa parte aqui, mas eu trouxe essa tirinha, né, essa chargezinha da Mafalda. Eu achei muito legal, eu acho que expressa muito bem todos esses mecanismos no quais a ideologia dominante ela consegue fazer com que a gente não consiga ver a realidade, né? Então, aqui ela tá tipo, mexendo na TV, use, compre, beba, coma, prove, e aí, o que eles pensam que nós somos? E aí ela se pergunta o que nós somos, né, afinal. E fica lá, pum, mudando, e ela fica assim, porra, os malditos sabem, desculpa pelo palavrão, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, eles sabem que a gente não sabe, porque eles, detentores dessa produção intelectual, são aqueles que fazem exatamente o que a gente não saiba. O maior jogo de palavras, mas é exatamente isso, né?
Ele joga aqui uma bomba, né, de propaganda, de comunicação e de coisas para deixar a gente cada vez mais alienado, para deixar a gente cada vez menos à parte, né, oculta essa realidade do que é realmente o sistema capitalista, de como são as relações sociais de produção no capitalismo. Então você passa a achar que não tem nada de errado. E se você começar a achar que tem alguma coisa de errado, na verdade não é de errado, porque a vida sempre foi assim, sempre será. Então não lute contra isso, entendeu? Então eles não deixam ter a oportunidade de a gente ter consciência. Mas nós conseguimos ter sim uma consciência se a gente lutar contra essa hegemonia, essa ideologia dominante, né? Vamos ver as análises dos monumentos, né? Eles expressam muito bem também o quão forte a ideologia dominante é o reflexo de uma ideologia de uma classe particular, né? Daquela que detém o poder. Pois o que não é o colonizador, o escravocrata, o bandeirante, né? Do que representações das classes detentoras de poder. E por que eles permaneceram, né, tanto tempo sem incomodar, né? Na verdade, não é nem sem incomodar, né? Porque os povos e os descendentes, né, dos ex-escravos e dos indígenas, né, de todos os povos que foram oprimidos por essas figuras, eles já criticavam há muito tempo o porquê de ter esses monumentos em certos lugares, né? Em certos lugares não, em todos os lugares. Então, mas por que de uma certa forma continuaram lá, né? Eles passaram por conta de um ocultamento da história, né? Que prefere homenagear opressores e não o povo oprimido, né? Ele inverte a história, porque coloca essas figuras enquanto personalidades que promoveram e trouxeram progresso para o mundo. E muitas vezes isso a custa, muitas vezes não, quase 100% às custas de um povo escravizado, de um povo explorado, desumanizado. E isso tudo é possível porque o próprio ensinar da história está condicionado por uma naturalização de um olhar, de um saber eurocêntrico e depois estadunidense, um saber unilateral e que se coloca enquanto universal. E assim, né, agora que a gente está olhando isso, né, eu vou finalizar essa parte de ideologia dominante só trazendo um parênteses também, né, porque não tem como abarcar tudo, infelizmente, no tempo que a gente tem, mas eu acho que eu consegui trazer pelo menos as ideias principais. Essa concepção de Marx e Engels sobre ideologia, eles vêm como algo referente à classe dominante, né? Existem outros marxistas que vão ter concepções diferentes de ideologia, como existe uma ideologia da classe capitalista dominante e uma contra, não seria uma contra-ideologia, mas é uma ideologia da classe trabalhadora, né? Então, são diferentes interpretações apenas. Eu vou deixar na bibliografia. Lenin pensa de uma forma sobre ideologia, Gramsci também tem uma própria concepção de ideologia muito interessante. E eu parei justamente aqui nessa parte, né, do ensinar história, sobre um olhar condicionado a um olhar, né, eurocêntrico, porque eu vou trazer aqui a interpretação agora dessa dominação, né, desse modo de pensar a partir da decolonialidade, né, e a partir do conceito de colonialidade do saber, principalmente, né. Primeiramente, a decolonialidade, né? O que é a decolonialidade? Muita gente pode não ter ouvido ainda falar sobre essa teoria, né? Sobre esse pensamento. Ela trabalha com análises, né, acerca das consequências da colonização latino-americana e sobre a universalização do pensamento eurocêntrico como um pensamento que dita a história do mundo, né? A teoria decolonial, ela surge a partir das preocupações centrais abordadas dentro do grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo que surgiu no fim da década de 90, depois deem um Google, procurem aí, eles abordam justamente isso, as consequências que vieram com a descolonização da região latino-americana, e eles formularam esse conceito, né, de colonialidade. A colonialidade, né, ela representaria diversas formas de subalternização reformuladas a partir dessa nova condição da América Latina enquanto uma região de estados nacionais independentes, né? E como essas formas de dominação ainda estavam impostas na região, mesmo depois da independência, e a partir de estruturas heterogêneas de poder. Então, é um conceito muito interessante de ser visto. Eu vou trazer aqui só um pincelado e a Júlia depois, na aula 2, vai falar um pouco melhor sobre colonialidade do poder. Mas aqui eu vou trazer, então, um apanhado geral e focar na colonialidade do saber, né? Então, nos estudos decoloniais, a colonialidade ela seria a face oculta da modernidade, né? Seria a face oculta da modernidade
enquanto uma lógica de desumanização, né? O Henrique Dussel, ele é um filósofo argentino, né? Ele analisa esse mito fundacional da modernidade, né? Ele afirma que a modernidade ela possui dois conceitos, né? O primeiro conceito, ele constitui a noção hegemônica do termo, né? A modernidade representaria uma nova etapa do desenvolvimento humano. É algo que a gente via muito também na aula de história, né? De que a modernidade representa essa nova etapa com as grandes navegações, isso e aquilo, e quem faz história sabe melhor do que eu até. E esse segundo olhar, né? Os dois olhares da modernidade, o segundo olhar da modernidade, é uma crítica promovida pelo Dussel e por outros decoloniais também, no qual a modernidade ela consistiria na fundação e na universalização da história mundial, tendo a Europa como centro e todas as outras culturas representando a sua periferia. E essa modernidade, ela possui mais duas facetas dentro dessas outras facetas, né? Para os colonizadores, ela representa o suprassumo, né? Tipo, a parte a epítome da racionalidade e evolução dentro do continente europeu. Mas na sua realidade, ela constitui o agente central do que o Dussel chama de a praxis irracional da violência para o resto do mundo, né? Então, a descoberta do novo mundo, permitiu à civilização moderna institucionalizar, a partir da violência, esse processo colonial. E também a institucionalizar uma superioridade moral, biológica, e até biológica, né, do explorador europeu, que cabe a ele civilizar os povos primitivos, né? Então, lembra que a gente falou que as condições materiais também vão influenciar a elaboração intelectual, a elaboração do pensamento de uma época. Então, com a modernidade, a base material é representada na colonização dos povos, no processo de expansão mundial da Europa e de um capitalismo que ainda estava em fase de gestação, que vai gerar, na base intelectual, essa noção falaciosa do progresso civilizatório, né, e de povos mais desenvolvidos que outros. E esses povos que não são desenvolvidos precisam ser civilizados. Então, a gente vai ver várias formas da colonialidade se expressar, e essa influência na própria formação dos saberes locais dos povos colonizados, né, que vai se dar na forma da colonialidade do saber. Só que povos que já tinham seus saberes também, tá? Porque eles já tinham uma intelectualidade formada à sua própria maneira, na sua particularidade. E a partir daí eles passam a ter seus pensamentos, né? Quando não são mortos, né? Passam a ter seus pensamentos ditados pelo jugo dessa modernidade civilizatória aos moldes europeus. E aqui nessa chave do Carlos Latouff, que é muito interessante, que é exatamente isso que a gente está falando, da colonialidade do saber, né? Na verdade, das diversas formas de colonialidade, né? Porque você tem escrevendo a história no sangue do indígena, né? No sangue daquele que já habitava essa terra. E você chega, toma essa terra, expropria esses indígenas de suas terras, mata, e aqueles que você não mata, você converte, né? Converte no sentido religioso, converte no sentido próprio também de consciência intelectual, e você escreve a história da forma que você acha que a história deve ser escrita, a partir do seu olhar, da sua visão, da visão do europeu, do homem europeu, né? Então é muito interessante essa charge, interessante e mais triste, na verdade, né? E, bem, voltando aqui, o sucesso, né, da disseminação, então, do pensamento eurocêntrico como um determinante universal, ele pode ser explicado também de duas formas, assim, de duas dimensões históricas, né? A primeira vai ser a construção histórica do pensamento ocidental eurocêntrico, né? O Edgardo Lander, que ele é um sociólogo venezuelano, também decolonial, ele fala que a formação do pensamento europeu moderno se dá a partir de uma separação entre sujeito e objeto. É um distanciamento, né, do indivíduo em relação a ele próprio, se distanciando da realidade concreta, em busca de uma ciência objetiva, de uma moral universal, né? O Lander fala que é uma ruptura ontológica entre o corpo e a mente, né? E a segunda dimensão refere-se à forma como essa construção do saber eurocêntrico, ela se articula com a estrutura de organização do poder, né? A partir das relações entre o colonizador e o colonizado. E a conquista
a conquista, né, do continente americano, ela é um momento inaugural dos processos, né, da modernidade, enquanto os pensamentos lá, né, e da organização colonial do mundo. E com o início, né, do colonialismo na América, inicia-se não apenas essa organização colonial do mundo, né, mas também essa constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória. Então, vai se dar início a um longo processo que vai organizar, que o Lander fala, né, essa totalidade do espaço e do tempo e de todas as culturas, todos os povos e territórios do planeta, né, sejam eles daquela época ou ainda hoje em dia, né, vai fazer tudo uma grande narrativa universal. Né? Ó, já vimos isso aí, né, também aí, antes da ideologia dominante. E então essa universalidade do pensamento eurocêntrico, ela resultou então numa leitura unilateral do desenvolvimento humano. E a partir de uma categorização também de todos os povos e culturas que não eram europeus, a partir de pressupostos ocidentais. E essa narrativa suprimiu a voz dos povos que foram colonizados e permitiu perpetuar, né, uma universalidade radicalmente excludente. E que também era neutralizadora das ciências sociais e dos saberes sociais modernos. Então, é a partir dessa hegemonia intelectual eurocêntrica, né, e também depois de um tempo estadunidense, né, que a gente tem dentro das ciências humanas, né, principalmente nas ciências humanas, mas no geral em todo o campo do saber, que a gente vai constituir, né, os pressupostos fundamentais do pensamento periférico, do pensamento social, aqui no caso latino-americano, de acordo com a visão eurocêntrica. Então, você se distancia da sua realidade e você aceita os imperativos desse pensamento ocidental, se submete a uma visão de mundo que não contempla suas particularidades e acaba, assim, por transplantar a experiência europeia, estadunidense hegemônica, né, para a história de todas as populações do mundo. Então, do mesmo modo que se deu lá, vai se dar aqui, vai se dar em outros países da África, em outros países da Ásia. E o Lander fala que é uma cosmovisão, né? Ela tem como eixo articulador essas ideias da modernidade e ela vai se desenvolvendo historicamente, né? Sempre mantendo seus pressupostos mais centrais, que é essa visão, eu coloquei aqui, a visão universal da história, associada à ideia de progresso, né? E a partir daí você tem uma classificação e uma hierarquização de todos os povos, continentes, experiências históricas. Você tem uma naturalização, tanto das relações sociais como da natureza humana de uma sociedade liberal capitalista, né, principalmente hoje em dia, e uma necessidade, né, de uma superioridade dos conhecimentos que essa sociedade produz em relação a todos os outros conhecimentos. A sociedade sendo uma sociedade liberal capitalista, neoliberal capitalista, né, hoje em dia. E como eu disse, né, essa cosmovisão, ela não desapareceu com o fim da colonização. Ela se desenvolveu paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo também. E a gente pode olhar aqui no fim do século XX, principalmente após o fim da Guerra Fria, o enfraquecimento, né, dos principais pensamentos que confrontavam diretamente a sociedade capitalista, o marxismo, né, em particular, né, com essa crise, a gente vê a vitória, né, do bloco capitalista estadunidense sobre o socialismo soviético, e isso contribuiu para a imagem da sociedade liberal de mercado como a única opção possível, né, como o fim da história, como Francis Fukuyama colocava aí. Então, o que a gente vê e que ainda se mantém hoje em dia é um discurso hegemônico da sociedade capitalista neoliberal, de base eurocêntrica, base estadunidense, né, que ao naturalizar essas relações sociais permite que todos os pressupostos da vida humana e todos os valores básicos de uma sociedade fossem os valores da sociedade capitalista neoliberal, né? E aquilo que a gente tinha falado, a naturalização das relações sociais, a noção da sociedade capitalista como uma expressão de fenômenos espontâneos e naturais, né, do desenvolvimento histórico da sociedade, torna ela não só uma ordem social desejável, como única possível, né? É essa concepção de que a gente se vê num beco sem saída, uma sociedade sem ideologias, um modelo civilizatório único, globalizado, universal, que vai acabar tornando desnecessário qualquer tipo de crítica e contra-hegemonia, né? Porque não há alternativas para esse modo de vida. Ele é como ele é natural, né? E tá vendo como isso casa, né, com o que a gente viu antes sobre a ideologia dominante, né? E sobre todas as formas como ela se desenvolve
a partir das nossas relações materiais, da nossa realidade concreta. Isso é até engraçado, né? Porque o próprio Lander, ele que discorre mais sobre a colonialidade do saber, mas ele tem um texto no qual ele critica o marxismo, né? O nome do texto é Marxismo, Eurocentrismo e Colonialismo. Eu coloquei também nas referências bibliográficas, né? Ele faz críticas ao marxismo, como também fazendo parte, né, desse jogo aí eurocêntrico. Mas só que o próprio marxismo, né, ele é uma proposta antimoderna, né? Ele é uma concepção de mundo que nada contra essa corrente do pensamento eurocêntrico que tinha nessa época. E é claro que a gente vai ter, né, ao longo também do nosso desenvolvimento histórico, a gente vai ter algumas vertentes do marxismo que vão cair nesse eurocentrismo, né? Não tem como negar. Mas compreendendo, né, a teoria marxista enquanto método materialista histórico-dialético, a crítica da sociedade capitalista, a capacidade de transformação do mundo a partir da prática revolucionária, né, a gente não tem como casar isso com o eurocentrismo, né, por mais que existam algumas concepções eurocêntricas. Então, a colonialidade do saber nada mais é do que uma particularidade das regiões periféricas dessa própria totalidade da ideologia dominante. É uma forma diferente de se analisar, mas que, na minha opinião, é muito complementar com a teoria marxista. Isso é na minha visão, tá? Minha análise pessoal enquanto pesquisadora. Podem ter outras pessoas que vão discordar disso que eu falei, mas, para mim, eu analiso e eu trabalho com isso na minha dissertação, que nada mais é do que teoria colonial e marxista muito mais complementares do que diferentes. Bem, então, essa colonialidade de saber, né, eu dei uma volta aqui, desculpa, ela, então, foi amplamente debatida nos círculos de estudos coloniais, né, porque o principal objetivo, na verdade, da teoria colonial é produzir formas alternativas de saber que vão se distanciar dessa visão totalizante e unilateral, né, que foi perpetuada pelo pensamento eurocêntrico, pelo pensamento estadunidense. E essa subversão, né, epistemológica, ela recebeu contribuições diversas e permitiu também concepções de ideias, né, que quebravam com uma hegemonia do pensamento ocidental dentro da América Latina. E também tem outros estudos acerca da colonialidade vistos sobre outra maneira. Outras maneiras, na verdade, né? Lembra que eu falei que a colonialidade ela se expressa de diferentes formas? Então, a colonialidade... Espera só um pouquinho que eu preciso botar meu notebook para carregar. Desculpa. Então, é que eu estava até me perdido. Tá. Lembra quando eu falei que a colonialidade ela se expressa de diversas formas? Então, essa colonialidade, enquanto nos elementos constitutivos do padrão mundial do poder capitalista, nas regiões periféricas, ela vai se expressar também a partir do que o Aníbal Quijano, né, que é um sociólogo peruano, afirmava ser a colonialidade do poder, né, que tem como uma pedra angular, né, a imposição de uma classificação racial étnica da população no mundo. Ou seja, né, o conceito de colonialidade ele estendeu o significado de exploração, dominação, conflito, para uma esfera além da noção de classes sociais aqui na América Latina. Porque foi a partir da colonização que as relações de poder elas foram centralizadas, né, na classificação social dos indivíduos, não só a partir do trabalho, depois a partir do gênero, mas a partir da raça, principalmente. E para o Quijano, a produção, né, da categoria raça, a partir do fenótipo, né, ela é relativamente recente, iniciando aqui na América Latina, na América como um todo, né, sendo transplantada também mundialmente para toda a população mundial, e passou a classificar, né, as pessoas em identidades raciais e divididas entre dominantes superiores, europeus, né, ou então que seja aqui da época, mais brancos, né, e dominados inferiores, não brancos. Então, essas novas identidades sociais, né, que foram surgindo com a colonialidade, índios não, né, indígenas, negros, brancos, mestiços, etc., ela formou novas identidades sociais e formou até novos territórios, né? Então, se existe um grupo que domina, né, que detém o controle dos meios de produção, e que, por sua vez, condiciona o modo de pensar da sociedade, e que expande essa lógica para todas as regiões do mundo, promove não só uma divisão do trabalho, mas também promove uma divisão racial, étnica, de gênero,
e promove uma desumanização dos indivíduos, que fica porque você hierarquiza e classifica esses indivíduos, né? E nessa cadeia hierárquica, o homem branco europeu estadunidense, cis heteronormativo, capitalista, é a classificação mais alta, né? Então, se o suprassumo, né, então, de toda a humanidade, nada... Desculpa, gente. O suprassumo de toda a humanidade, se ela é um homem branco, né? Um branco, europeu, estadunidense, heteronormativo, capitalista, é a classificação mais alta. Nada mais lógico, então, do que ele ser a figura representada e homenageada nos monumentos, nas praças públicas, nos nomes de rua, nos nomes de prédios, escolas, etc. Porque foi ele quem condicionou o modo de se ver a história, ocultando essa realidade violenta e opressora e se colocando enquanto protagonista e o herói. Mas a partir dessas teorias, né, contra-hegemônicas que a gente estudou aqui, isso ajuda a mostrar que ele não é nada disso. E, assim, eu estou no final da minha fala e eu, antes de encerrar, eu trouxe aqui essa foto, né, agora aqui ao longo, acho que na semana passada, não lembro direito, rolou muito essa foto aí, essas duas fotos no Twitter, né, em cima você vê um grupo de... um time, né, de colaboradores, como gostam de falar, de uma empresa de, se não me engano, acho que é XP Investimentos, não tenho certeza, acho que é assim, tirando, né, uma foto de time aí da sua empresa, da sua filial, não sei o que é, onde é, acho que é em São Paulo. E embaixo você vê os garis aqui da Conlurb do Rio de Janeiro, né? E o que a gente pode aqui, agora momento aula aqui de ensino médio, o que nós vemos aqui de diferente nessas fotos, né? Primeiramente, o tipo de trabalho que eles estão exercendo, né? Enquanto a galera lá de cima, né? Na verdade, não é primeiramente o tipo de trabalho que eles estão exercendo, primeiramente é a cor dessas pessoas, né? Aqui em cima você consegue, você olha muito bem, e olha que eu dei zoom nessa foto aí, até já chega, tem uma pessoa negra. Uma pessoa, nem sequer uma pessoa negra de pele clara. Uma. E lá embaixo você vai ver o pessoal aqui da Conurb, né? Todo mundo. Aí é uma pessoa negra. E depois você olha também, é aquilo que a gente falou, de olhar, né? De não olhar só o superficial, mas olhar todas as determinações. E você vai olhar aqui também, né? Aqui é uma empresa de investimentos, é uma empresa no qual você está trabalhando, sei lá, para o mercado financeiro, que exige um nível de qualificação mais alto, porque você precisa ter conhecimento, né, de economia, do mercado financeiro, de ações e etc. Então, é um trabalho, né, considerado de alta qualificação e tudo, com uma remuneração, obviamente, que vai ser muito melhor, principalmente no mercado financeiro. E aqui embaixo é um trabalho que não necessariamente você precisa de uma alta qualificação. Acho que a alta qualificação aqui que a gente está falando do nível de instrução, né? Você precisa apenas ter seu uniforme, saber talvez dirigir, né? Para andar, né? Pegar no caminhão lá do lixo. Precisa, não sei se talvez ter força, talvez sim, né? E pronto, é isso, né? Essa é a sua, esse seu nível de qualificação. Então, e obviamente o salário vai ser um salário mínimo, né? Não vai ser um salário como essa galerinha aí recebe. Então, eu trouxe essa foto justamente quando a gente está falando dessa questão de colonialidade do poder e como a divisão do trabalho ela se dá também enquanto questões de raça, questões de gênero. Essa aí também, se você for olhar a foto ali de cima, você não vê, acho que tem umas 5 mulheres, sei lá, botaram elas na frente aqui, né? Mas você não vê, a maioria aqui é tudo homem. Então, terminando sobre esse leque aqui da colonialidade do poder, dessa imposição, dessa classificação racial étnica, você vê, né, que ainda existem os dominados e os dominadores, e que isso é muito visto a partir do racismo sistêmico que a nossa sociedade vive. Não só a nossa sociedade brasileira, como a sociedade em geral aqui no mundo. Mas a gente tendo as nossas particularidades enquanto Brasil. E fica aí também, tipo, para começar a tipo, olhar isso, tentar ver também que essa divisão do trabalho ela se dá por raça também, e que existe particularidades aqui na América Latina que faz com que forças de trabalho talvez menos qualificadas recebam muito menos dinheiro, e quem é que está recebendo menos salário, menos rendimento. Isso é uma classe também
talvez mais explorada, não mais explorada, desculpa, subexplorada, mas isso aqui é um outro assunto. Então, fica de reflexão, né? Então, e agora eu vou finalizar aqui, né, minha fala, né, concluir. Primeiro falando, né, da importância de traçar uma crítica contundente, né, ao modo de reprodução capitalista, ao modo de reprodução dessa sociedade atual, e mostrando que a partir das lutas dos movimentos sociais, da desobediência civil, na contestação do sistema em que a gente vive e da prática, né, que a gente vai conseguir transformar essa realidade, né, que a gente vai elevar, né, essas identidades historicamente marginalizadas, né, e que sempre resistiram e ainda resistem à lógica opressora, essa lógica desumanizadora que o sistema capitalista impõe diariamente, né. Então eu botei aqui um convite à praxe emancipadora, né, porque é de suma importância. Eu vou falar lendo, mas não lendo direito, né, que é de suma importância denunciar o modo de reprodução capitalista atual, né, que prioriza a maximização dos lucros, negligencia a população, né, acesso aos direitos básicos, né, como educação, como saúde, moradia, lazer, ataca os direitos da classe trabalhadora, promove racismo, machismo, homofobia, capacitismo sistêmico, né, dentro das estruturas de poder, contribui para uma crise climática e ambiental cada vez mais devastadora. Enfim, né, o modelo capitalista de reprodução vai tender cada vez mais a cavar o túmulo da humanidade. E se ainda há algum resquício de esperança, frente a essa ameaça global, vai repousar na luta cotidiana, na disseminação de novas formas de saber crítico. E, em conjunto dessa teoria e da prática, vão formar uma praxe revolucionária. E aqui também eu vou deixar, né, como coisa final essa frase, né, porque eu acho que e agora realmente finalizando, né, eu acho que se a gente não é permitido constituir uma memória, uma consciência, né, se a gente não consegue lutar, o que acaba ocorrendo é um apagamento dessa história, né, um apagamento dessa memória, em detrimento de uma outra história que não é real, uma história que é invertida e que é vista pelo ponto de vista daqueles que têm o poder. E eu gosto muito, foi muito bem colocado, eu acho que por uma comunicadora maravilhosa, que tem até no YouTube, alguns de vocês devem conhecer, chamada Rita Von Hunt, né? Ela fala, num vídeo dela, justamente sobre ideologia, se não há luta, se não há uma resistência, né? O que ocorre, aí que ela falou, né? É uma obsolescência programada das nossas consciências. E eu achei isso muito lindo e eu quis trazer isso aqui na aula de hoje, porque eu fiquei muito... me bateu muito essa frase dela, essa expressão que ela usou, né? E então eu deixo vocês aqui com essa frase também de um dos nossos revolucionários aqui, né? Da nossa região, Ernesto Che Guevara, que ele fala, né? Esta epopeia que temos à nossa frente vai ser escrita pelas massas esfomeadas de índios camponeses sem terras, de operários explorados. E aqui também eu ponho um parênteses, de todos aqueles povos oprimidos, né? Dos homens e mulheres negras, dos indígenas, dos novos, não necessariamente dos novos operários, mas dos trabalhadores também super explorados, né? Vai ser escrita pelas massas progressistas, pelos intelectuais honestos e brilhantes que tanto abundam em nossas sofridas terras na América Latina. Luta em massa e de ideias, epopeia que levarão para a frente nossos povos maltratados e depreciados pelo imperialismo. Nossos povos desconhecidos até hoje e que já começaram a despertar do sono. Muito lindo, né? Quis deixar vocês aqui com essa reflexão final também, né? Aqui eu tenho as referências, eu acho que vou ver se tem como colocar isso num drive, que aí coloca no link do YouTube, vamos ver se vai dar tudo certo, né? E acho que é isso, né? Fim da aula. Muito obrigada, né, a todas e todos que assistiram nessa primeira aula, que agora vocês vão passar para a aula 2, no qual a Júlia, né, minha amiga, colega de mestrado, Júlia Cabral, ela vai abordar os estudos pós-coloniais, né, e antirracistas, interseccionais, né, e revolucionários, que são a teoria da negritude, os estudos culturais britânicos. Ela vai retomar também essa teoria decolonial, né, a colonialidade do poder, esse conceito, e também contribuições teóricas fanonianas, né? Então ela vai abordar autores como Aimé Césaire, Leopold Senghor,
Fanon, Amilcar Cabral, Aníbal Quirrano, Stuart Hall, o Omibaba também. Então, vocês fiquem aí com a aula delas. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. E é isso então, gente. Muito obrigada e até mais.